Fala, investidor livre. Hoje nós vamos falar sobre a BTG, que anunciou a compra da Orama Investimentos por 500 milhões. Também vamos trazer uma notícia importante sobre a Transmissão Paulista, sobre a Santos Brasil. Também temos ótimas notícias para quem investe em Minerva e JBS, sobre a emissão de debênture bilionária da Raizen, sobre o anúncio de dividendos na forma de juros sobre capital próprio da Porto Seguro. Também temos uma notícia não tão boa para quem investiu na AgroGalaxy, já acumula uma perca de 60% no ano de 2023. Também vamos falar sobre o fundo imobiliário RZTR11, que fez um trade com uma fazenda e lucrou milhões nessa operação. Já vou pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal, porque é um trabalho que exige uma extensa pesquisa para a gente trazer o material filtrado até vocês. E a única coisa que a gente pede para vocês é isso. E assim a gente ajuda o YouTube a reconhecer que esse conteúdo é relevante e fazer com que ele indique para mais investidores. Então temos a notícia do BTG Pactual, que comprou a Orama por 500 milhões de reais. O anúncio foi feito ao mercado nesta segunda-feira, dia 2. A aquisição, segundo o banco, faz parte da estratégia de expansão das plataformas digitais, que almeja aumentar a base de clientes e avançar na oferta de produtos para pessoas físicas. O anúncio envolve todas as atividades da Orama, com exceção dos negócios de gestão de fundos, afirmou o BTG. Lembrando que o BTG é o maior banco de investimentos da América Latina e administra 682 bilhões de reais divididos em mais de 5 mil fundos. Também é responsável pela administração de aproximadamente 21,57% do mercado de FIIs, e com essa aquisição se consolida ainda mais como líder do setor. E todo esse crescimento ele já reflete no preço da ação, que chegou a subir 17% nos últimos 12 meses e desde março de 2023 subiu na faixa de 84%. A empresa apresenta um dividend yield de 2,45% nos últimos 12 meses, possui um preço-lucro relativamente alto, um PVP alto, uma margem bruta boa, uma margem líquida também bem boa. É uma empresa de crescimento. A gente vê o crescimento das receitas nos últimos 5 anos em 46%, crescimento dos lucros em 32%. Então não espere uma empresa que vai pagar uns bons dividendos, e sim uma empresa que vai crescer. Também temos uma notícia que não agradou muitos investidores de TRPL. Segundo a Genial, é melhor não ficar muito animado com os dividendos. Isso acontece porque a corretora participou do Dia do Investidor da Elétrica e a empresa trouxe com clareza em relação ao seu crescimento contratado, quase 16 bilhões até 2028. Então, segundo a analista, apesar de acharmos as vertentes de crescimento muito interessantes, deve pressionar a alavancagem da empresa. Para quem não sabe, a TRPL ela ganhou alguns lotes de concessões nesse ano, e ela vai ter que fazer uma série de investimentos para conseguir cumprir esses contratos. E a gente observa que o dinheiro do caixa é muito mais barato do que você ficar emprestando dinheiro por aí, ainda mais com a Selic alta desse jeito. Pagar dividendos não seria uma prática muito inteligente da empresa nesse momento. Também, segundo a Genial, os cálculos deles, é possível que tenha um rendimento de dividendos na casa de 4 a 5% para o próximo ano. Então não espere muitos dividendos para a Transmissão Paulista. Por outro lado, temos ótimas notícias para os investidores de Santos Brasil, que tem tudo para decolar. Segundo analistas do BTG Pactual, é uma empresa considerada small cap, mas muito sólida e sustentável, tanto que está no grupo de best in class do acionista. A Santos Brasil é uma empresa brasileira de operação portuária de logística integrada, atuando com containers, veículos, carga geral e granéis líquidos, sendo a única empresa do Brasil que presta serviços portuários com logística integrada, oferecendo soluções completas do porto ao e-commerce. É uma empresa que nos últimos 12 meses teve uma valorização de 7,91%, sendo que de novembro de 2022 até julho de 2023 teve uma alta de 63%, incrível. Mantém o dividend yield de 5,37% nos últimos 12 meses, possui os indicadores meio esticados então. Um PL de 19,27, um preço-valor patrimonial de 3,30%, mas possui margens muito boas, a margem bruta de 44%, a margem líquida de quase 20%, uma dívida negativa, a empresa praticamente não tem dívida, teve um crescimento das receitas nos últimos 5 anos de 18,58%, paga dividendos de uma forma bem consistente e bem espaçada, porém é uma empresa que não apresenta dados suficientes para uma análise histórica mais aprofundada. Não temos um histórico tão bom dessa empresa. Até apresentou um certo prejuízo aqui em 2020, mas pandemia também era outra situação, apresentou uma recuperação muito boa em 21, 22 aqui,
tem que ser observado o restante para ter um veredito aí se ela é passível de investimento ou não. Também temos ótimas notícias para investidores de Minerva Foods e da JBS. EQI Investimentos iniciou a cobertura dos frigoríficos e vê eles decolarem no ano de 2024 a ponto de quase dobrar de preço. Segundo a corretora, o ciclo bovino atual é mais favorável para os frigoríficos com exposição aos mercados sul-americanos. E na visão da corretora, que recomenda a compra das duas ações, a JBS tem um preço-alvo de R$ 32,00 com potencial de valorização de 80%, enquanto a Minerva tem um preço-alvo de R$ 15,00 e pode quase dobrar de preço com a potencial alta de 93%. Sendo que a favorita da EQI é a Minerva, já que a aquisição das plantas da Marfrig parece elevar ainda mais o potencial de valorização da BEF3. Então, segundo analistas, por que investir na Minerva? A Minerva é o segundo maior exportador de carne bovina in natura do Brasil e líder de mercado de exportações a partir do Paraguai, Colômbia e Argentina. Apesar de ter um frigorífico com mix de produtos menos diversificado, a Minerva é vista como melhor posicionada para se beneficiar da virada do ciclo do gado na América do Sul, com custos de aquisição do boi gordo mais baixos e melhores volumes de exportação. Já a JBS é a maior processadora mundial de proteínas, com um portfólio de produtos e presença geográfica altamente diversificados, além de possuir a maior capacidade entre todos os frigoríficos brasileiros de mitigar os riscos trazidos pela natureza cíclica do negócio. Além disso, para a corretora, a pior parte do ciclo bovino nos Estados Unidos já ficou para trás e devemos começar a ver margens crescentes nos próximos trimestres. Para os investidores da Raízen, temos a notícia de que eles anunciaram 1 bilhão em debêntures que podem crescer 25% com os CRAs. Então, a Raízen comunicou à CVM no último dia 25 a emissão de 1 bilhão de debêntures. Essa é a nona emissão de debêntures simples da companhia, não conversíveis em ações. Dessa forma, serão emitidos inicialmente 1 milhão em debêntures com valor nominal unitário de R$ 1.000 em até 3 séries. E essa mudança, essa diferença das séries aqui, vai determinar também como que vai ser a remuneração dessas debêntures aí. É interessante ficar de olho para quem for comprar uma debênture dessa, que dê uma olhada aí que tem uma diferença entre as remunerações delas. Também temos uma ótima notícia para os investidores da Porto. A seguradora anunciou o pagamento de 187 milhões de reais na forma de juros sobre capital próprio. O valor por ação PPSA 3 será de 0,29 centavos. A data de pagamento ainda será definida pela administração e a do Tacom foi no último dia 29 de setembro. A Porto, que está cotada a R$ 26,26, sendo um yield um pouco acima de 1%. A empresa já apresenta uma valorização desde dezembro do ano passado até julho desse ano de mais de 40%. Está tudo subindo aí nessa bolsa brasileira, né? Ultimamente, devagar, mas vai subindo. A empresa apresenta bons indicadores, sendo um preço-lucro de 9,9, um preço-valor patrimonial de 1,48, um lucro por ação de 2,89, uma dívida negativa. Por ser uma seguradora, a margem bruta é 100%, que ela não tem muito custo para vender os produtos deles, e a margem líquida de 6,15, um crescimento das receitas 10,41, dos lucros de 11,14 nos últimos 5 anos. Não é um crescimento muito grande, mas é uma empresa interessante. É uma empresa que até 2021 pagava ótimos dividendos, sendo 2,12, 2,14, 2,61 entre 2019 e 2021 respectivamente. Possui um crescimento bom no lucro líquido ao longo dos anos, possui um crescimento bom nos proventos nos últimos 10 anos, não houve prejuízo e um payout bacana aí, beirando a média dos 50%, 40%. Então, é uma empresa interessante a ser observada. E na contramão de todo esse crescimento, nós temos a AgroGalaxy. A empresa já caiu quase 60% ao longo de 2023 e agora o CFO fala sobre renegociação de dívidas e reestruturação da empresa. A empresa vem mostrando que entrar num IPO não é uma boa ideia. Então, temos a notícia que no último dia 27, a AgroGalaxy, com o código AGXY3, aprovou em reunião do Conselho de Administração, autorização para que os diretores negociem o alongamento do perfil de dívidas de curto prazo da companhia via subsidiárias com alguns credores.
Então, a empresa apresentou uma dívida até o fim de 2022 de 1,475 bilhão de reais, o que tornou a AgroGalaxy a ação do agronegócio que mais se desvalorizou em 2023, caindo 59,02% desde janeiro, com a empresa realizando reestruturações no corpo de funcionários durante o ano. Perguntado sobre os prejuízos, Martins ressalta que os primeiros 2 trimestres têm pouca relevância em termos de faturamento e geração de EBITDA. Segundo o diretor da companhia, isso não é algo exclusivo da AgroGalaxy, sim do setor de agronegócio, já que você cuida da sua safrinha para colher bem em agosto. Então, esses menores números para os períodos são normais. Então, segundo o diretor, o jogo é jogado no terceiro e quarto trimestres da companhia que concentram o faturamento. Segundo ainda Martins, o diferencial da AgroGalaxy é que é a única empresa de distribuição apenas de insumos, tornando a empresa um pouco parecida com a operação da Três Tentos, só que a Três Tentos tem uma operação industrial e pouco diferente da SLC Agrícola e da Boa Safra, que são produtoras de semente, sendo que a AgroGalaxy é uma empresa listada na B3 puramente de distribuição do agronegócio. Então aqui o preço da ação nos mostra por que não se deve entrar numa ação logo no seu IPO, que tem alguns aspectos que ainda precisam ser organizados pela empresa. Se houve o CFO, é tudo mil maravilhas, mês que vem já vai estar melhorado. Só que na prática o investidor fica com esse prejuízo aqui, mais de 64% desde o seu último pico ali em final de 2021. Sendo que a empresa já na sua estreia na bolsa já amargou uma queda de 20%. Para finalizar, temos a notícia do fundo imobiliário RZTZ11, que fez um baita trade. Eles compraram uma fazenda e eles venderam 13 mil hectares meses após a compra, lucrando milhões com esse processo. Então, o fundo Risa Terrax, RZTR11, comunicou ao mercado que vendeu os imóveis que compõem a Fazenda Roma por 112 milhões, uma propriedade que fica em Tupiratins, interior do Tocantins. Dessa forma, a venda do ativo gerou um lucro de 73,7 milhões, equivalente a R$ 6,68 por cota, dando um retorno estimado da operação de 44%. A propriedade tem 13 mil hectares e foi adquirida em dezembro do ano passado por 40 milhões. E agora, praticamente aí 11 meses depois, a empresa vendeu essa fazenda por 112 milhões. No Funds Explorer, o RZTR11 ele está avaliado em 99,82, ele apresentou o último rendimento de R$ 1,10, sendo que somente com a venda dessa fazenda vai render R$ 6,68, que dá um total de 6,69% de yield. Isso possivelmente vai elevar o yield médio dos últimos 12 meses aqui para uns 15% a 16%. Vamos observar o que vai acontecer, mas dá uma porrada interessante. A nível do histórico de dividendos da RZTR11, dá para ver que ele tem um histórico bem consistente e crescente, inclusive aqui possivelmente houve uma venda de algum ativo, e aqui também outro, né? O fundo tem um histórico de valor patrimonial sólido, relativamente bem diversificado, possui ao todo 16 ativos em 6 estados. É um fundo que tem o objetivo a obtenção de renda e ganho de capital a serem oferidos mediante a aquisição, venda e arrendamento de imóveis rurais destinados à produção agropecuária, notadamente destinados à produção de grãos e fibras, cana, pecuária ou atividade de produção agrícola em geral em todo o território nacional. Então, se você está pensando em comprar algum fundo imobiliário, é um fundo que merece a atenção aí, olhando no primeiro momento, merece ser estudado com mais profundidade. Se você gostou desse conteúdo, eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal para que o YouTube reconheça esse conteúdo como relevante e assim indique para mais pessoas. Valeu, sucesso a todos!